Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Era Pentecostes quando pela primeira vez o Espírito apareceu. Todos estavam juntos no mesmo lugar quando o Espírito desceu. Um barulho repentino vindo do céu, semelhante a uma forte rajada de vento, foi o que pareceu. E toda a casa onde estavam sentados o Espírito preencheu. Eram línguas de fogo que lhes pareceu, se espalhando e pousando cada uma sobre cada seu. E foi assim que o Espírito Santo os encheu. Capacitados pelo Espírito falavam em línguas que nenhum deles sequer aprendeu. Judeus devotos de todas as nações estavam em Jerusalém quando tudo aconteceu. Mal o som se deu, uma multidão se ajuntou e se surpreendeu quando ouviram os discípulos falar no próprio idioma de quem se apercebeu. Muitos espantados se questionavam como aquilo era possível, vindo de quem só era Galileu. Como cada presente ouvia a mensagem na língua que fala desde que nasceu. A dúvida permaneceu, de habitante a visitante, do elamita ao judeu, porque foi na sua própria língua que cada um deles a mensagem recebeu. Ouvindo falar sobre as coisas magníficas de Deus, admirados e perplexos se perguntavam uns aos outros sobre o que realmente aconteceu, enquanto outros se riam e diziam que era por causa do que cada um bebeu. Mas Pedro, de pé com os 11, os defendeu. Falando bem alto ele esclareceu, dizendo que em verdade por ser ainda manhã nenhum dentre eles bebeu. E repetiu-lhes o que o profeta Joel escreveu sobre os últimos dias e sobre a vontade de Deus, de derramar do seu Espírito sobre cada pessoa, sobre tudo o que é seu, para que filhos e filhas profetizem, glorificando assim o céu, para os jovens terem visões sobre o que ainda não aconteceu, para que os homens idosos tenham sonhos como Deus assim o escolheu, para que os escravos e escravas de Deus profetizem ao receberem o Espírito que Deus lhes deu, realizando milagres em cima no céu, sangue, fogo e nuvens de fumaça como Deus prometeu. O sol se transformando em escuridão e a lua em sangue, antes de vir o grande e glorioso dia que Jeová escolheu, poupando a vida de todo aquele que invocar o nome de Jeová, sendo assim salvo de todas essas coisas que a terra ainda não viu nem viveu. Sim, Jesus o Nazareno foi um homem que Deus aprovou e escolheu para realizar obras poderosas, milagres e sinais glorificando a Deus. Esse homem que foi entregue pela estabelecida vontade e presciência de Deus, foi pregado numa estaca pelas mãos de transgressores e assim morreu. Mas Deus ressuscitou de volta à vida aquele que inicialmente nos deu. Livrado assim as dores da morte ele nem sequer sofreu. Por não ser possível a morte assim não o prendeu. A respeito da ressurreição de Jesus Davi escreveu, mantendo Jeová constantemente diante do seu eu, nunca o deixando ser abalado porque ele à sua direita permaneceu. Um coração animado assim apareceu e uma língua alegre o esclareceu. Uma esperança assim Davi viveu. Espírito, Espírito, nós clamamos, que desce como fogo. Oh, vem, vem, vem sobre nós, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Porque na sepultura Jesus não permaneceu, porque por Deus não permitir a decomposição, Jesus não conheceu. O conhecimento sobre os caminhos da vida assim Davi recebeu, porque na presença de Jeová Deus de alegria se encheu. Ainda hoje se fala desse Davi que o mundo conheceu. Davi foi enterrado assim que morreu, e o seu túmulo até o dia de hoje permaneceu. Por ser profeta ele reconheceu que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, e está para se cumprir esse juramento que Deus lhe prometeu. Assim sobre a ressurreição do Cristo Davi escreveu, falando sobre ela, dizendo que Jesus na sepultura não permaneceu e que a sua carne a decomposição não conheceu. Deus ressuscitou Jesus e disso testemunhou cada discípulo seu. E Pedro então esclareceu, por Jesus ter sido então enaltecido à direita de Deus, o prometido Espírito Santo do Pai recebeu, derramando o que via e ouvia cada elamita, cada habitante, cada presente, cada judeu. Porque Davi não subiu aos céus, mas escreveu que Jeová dissera ao Senhor Jesus para se sentar à sua direita, até que postos debaixo dos pés de Jesus os seus inimigos sejam postos por Deus. Portanto, com plena certeza toda a casa de Israel defendeu que Deus fez Senhor e Cristo Jesus que na estaca morreu. Ao tal verdade ser ouvida, uma aflição no coração lhes apareceu, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos o que deveriam fazer. Ao que Pedro respondeu, para se arrependerem e para cada um deles ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, a fim de então receberem a dádiva do Espírito Santo, assim como Deus prometeu. Aos que ouviram, aos seus filhos e a todos os que estão longe, todos os que Jeová nosso Deus chamar e quem escolheu. Pedro continuou, realmente não se encolheu, mas dava testemunho cabal, exortando no meio de muitas palavras, dizendo para procurarem a salvação da geração pervertida que os
comprometeu. Assim cada um que aceitara com alegria as suas palavras foi batizado e assim se converteu. E nesse dia cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles por causa de tudo o que graças ao Espírito Santo aconteceu. Os apóstolos ensinavam então assim quem se converteu. Conviviam uns com os outros, tomavam refeições juntos e oravam ao Deus que os livrou e protegeu. Por causa do temor, um grande número de milagres e sinais por parte dos apóstolos ocorreu. A união entre todos os que se tornaram crentes cresceu. O egoísmo entre uns e outros desapareceu. Cada bem e propriedade que cada um tinha, cada um vendeu e repartiam entre todos segundo a necessidade de cada um o valor que cada um em troca recebeu. Dia após dia permaneciam constantemente no templo, unidos no propósito que Deus para nós todos escolheu, tomando suas refeições nas casas uns dos outros, compartilhando o seu alimento com grande alegria e sinceridade de coração, louvando ao Deus que os favoreceu. A simpatia cativou assim todo o povo e o fortaleceu, porque também Jeová diariamente continuava a acrescentar-lhes os que estavam sendo salvos, e assim até hoje a obra de Deus só cresceu. Só faltas tu, irmão e irmã, arrepender-te, batizar-te, porque por ti Jesus também morreu. Yeah.